Olá pessoal, esse é o meu, o seu, o nosso canal Mulher que Faz. Eu me chamo Mara Ribeiro e deixei hoje esse vídeo assim, gravando num lugar diferente aqui da casa, porque eu queria deixar um spoiler para vocês aqui, ó. Só para vocês terem uma curiosidade de como ficou maravilhoso, gente. Eu amei esse projeto. Nossa, foi muito satisfatório fazer. Deu trabalho, não vou dizer aqui que não deu trabalho, porque deu um trabalho. Meu Deus, a gente achou que a gente não ia conseguir. A gente levou aí uma semana, para conseguir mesmo deixar ele como a gente queria. A montagem até não foi o que foi mais difícil, mas tem a questão de lixar, de pintar, então tudo isso aí nos deu para lixar, para pintar tudo e montar. Nós levamos 4 dias. 4 dias ali, ó, todo dia levanta cedo, mãos na massa e dormir tarde, mas é com muita satisfação então que hoje eu coloco aí esse vídeo. Fiquem aí com antes e um pouco do processo aí do que foi o trabalho, né, que a gente teve para fazer isso, mas eu acredito assim, ó, que vocês vão amar. E espero aí que inspire vocês também a colocar a mão na massa e transformar aquele armário, aquele rack que vocês já não gostam mais, mas está em boas condições. Espero que esse vídeo então deu mais uma inspirada em vocês e bora lá, chega de conversa, vamos para o vídeo. Esses são os meus armários, né, que nós vamos aí transformar. Então vocês dão uma boa olhada como eles eram. Então, aqui a gente começou, né? Já desmontamos tudo e estamos remontando. A gente pegou as laterais, deu uma emendada, porque o meu marido queria que ele ficasse do tamanho daquele que vocês estão vendo lá do ladinho lá, né? Que é aquele comprido que vocês viram aí nas primeiras imagens. Então, esses a gente vai fazer ali divisórias para colocar as portas, que também a gente vai reaproveitar as que tinham no outro armário. Então aí é uma montagem, né? Isso foi muito cálculo, gente, porque a gente já tinha botado o meinho ali, que a gente queria que ficasse bem certinho na emenda para dar sustentação, e depois a gente percebeu que não ia fluir, porque tinha que ter espaço certo para as 4 portas. Então, a gente... É isso, tu monta, daí tu vê, tu olha, não deu assim, tu desmonta, faz de novo, até chegar naquele momento que tu diz assim, não, é assim que tem que ficar. Aí, dali pra frente, é só ir colocando, né, as bases no lugar certinho. Então, o que a gente fez? Primeiro, se montou as bases de fora, porque pra gente ter a noção mesmo, né? E isso foi muito bom, porque quando a gente for botar a primeira divisórias das duas primeiras portas, a gente percebeu que essa que tem no meinho ali, ela não ficou legal, esse último espaço aqui não ia ser o suficiente para colocar as outras 2 portas. Então a gente teve que tirar ela e fazer a mesma medição que a gente está fazendo agora lá, ó, com as 2 portinhas, colocando ali, ajeitando, né, para tudo ficar assim o mais nivelado possível. Que como a gente também nunca tinha trabalhado com portas, esse foi o jeito assim fácil, né, digamos assim, que a gente achou, que nós achamos, para não errar, né? Tivemos que fazer alguns pequenos ajustes depois, mas não foi grande coisa, então, porque teve um trabalho ali de ficar segurando as portas, de cuidar, porque a gente começou a fazer, tem uma que tem vidro, tudo, então, de vez em quando elas caíam, né? Então, foi indo, a gente foi conversando, foi ajeitando, né? E chegamos, então, num denominador comum aí. Então, fico aí um pouquinho com as imagens.
Bom, aqui a gente colocou ali reforço na parte de baixo, porque o meu marido não estava se achando confiante e a gente não tinha aquele suporte metálico que se coloca, né? Então a gente pegou ali um pedacinho de MDF, medimos o tamanho para colocar direitinho e ele colocou esse reforço e ficou muito bom, porque nós tivemos que tirar, né, aquela prateleira que ficava bem no meio da emenda, porque não ia dar o tamanho certo ali, o vão não ia dar o tamanho certo para colocar então as outras duas portinhas. Então a gente preferiu colocar essa emenda, até porque vai ficar na parte de baixo e não vai aparecer, porque ali na frente ainda vai aquela madeirinha, né, de pinos que nós colocamos no outro armário. Quem não viu, vai lá no outro vídeo, assiste lá que vocês vão ver. Lá tem o passo a passo de como a gente colocou os pés. Aqui eu não, acho que eu não coloquei aqui, mas essa daí, ó. Vamos lá para a segunda parte. Então, de novo, pegar as duas portas, fazer a medição certinha para não fazer nada errado. E porque como lá no primeiro tinha dado certo tudo, então a gente preferiu continuar, né, com o mesmo esquema, né? Já tinha dado certo antes, então para que a gente vai mudar, digamos assim, né? Então, em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Então, fomos ali fazendo as mesmas medições, acertando bem direitinho, botando no esquadro, porque depois que tá montado, pessoal, fica bem mais difícil de acertar as portas. Então, esse foi um dos cuidados que a gente procurou ter desde o princípio, assim, ter tudo no esquadro mesmo, para quando fosse fazer a colocação das portas, nós não ter tanta dificuldade, né? E ter que estar abrindo e mexendo tudo de novo. Então, antes de fazer essa parte, que é um pouquinho chata, mas ela é muito importante, né? Para você que tem vontade de também transformar o seu armário, isso é uma dica boa, assim. Manter tudo direitinho no esquadro, medir quantas vezes você achar que é necessário para conseguir, então... agora eu tô ali, né, botando no esquadro, na outra parte lá a gente não consegue ver direito, mas tudo foi colocado no esquadro, medido, mesmo colocando as portinhas, media em cima, media embaixo, botava no esquadro. Mas esse valeu bem a pena, sabe, porque... na hora de botar as portas foi muito fácil, encaixou, as portas fecharam direitinho. Então, tenha um pouquinho de paciência nesse momento, porque depois do resultado final vocês vão perceber que vale muito a pena todo esse trabalho aí de colocar, de medir, de esquadriar. É muito significativo, eu posso dizer assim para vocês. Então, agora aqui, acho que a gente vai colocar... a gente vai virar ele para colocar, então, a parte de cima, né? Ele já tá quase tudo no lugar, então, a gente vai colocar a parte de cima aí. E aí, está a parte de cima. E, de novo, né? Sempre cuidando para ficar tudo retinho, bem no esquadro, para não ter problema depois. Então... aí, colocando o fundo também é reaproveitamento, algumas partes já do armário mesmo que já tinha, né? E outras que vocês vão ver ali que vai ter uma cor diferente, vai ser um material um pouquinho diferente. Mas por quê? Porque quando a gente pega alguma coisa na rua, que a gente vê que o fundo, ele tá bom, a gente guarda. Justamente para esse tipo, porque assim, ó, não iria dar só aqueles 4 pedaços, porque o armário aumentou de tamanho, né? Ele ficou ali com quase 2 metros, então não ia dar, né, para fazer todo o fundo. Então, isso é importante também. Nós guardamos, a gente dá uma olhada, não, tá bom, não tá inchado, não, né? Então, a gente guarda e nessa parte aí foi muito bom mesmo. Fiquem aí com as imagens que vocês vão ver que no final deu bem certinho.
era bastante reaproveitamento, né, de fundo ali de guarda-roupa, de armários. Tinha muito preguinhos, então eu tava ali tirando os preguinhos e o meu marido rindo de mim da maneira com que eu tava pegando o martelo. E aí, então, ó, aí foi outra saga. Medir, ver qual é o melhor ângulo, ver de que jeito ia colocar, porque a gente na largura não dava, sobrava um pouquinho, nós não estávamos gostando dessa ideia. E eu fui ali, né, com a paciência, medindo, riscando, e no final eu troquei tudo. Vocês vão ver ali que ficou bem melhor, né, do que do início. Comecei a colocar eles na vertical e ver que a coisa ia dar, que ia fluir melhor. Então, também ali, ó, medindo, colocando, pegando, ó, viu? E é assim, pessoal, não tem como a gente adivinhar. Como não tinha um inteiro que desse todo o comprimento e largura, a gente foi indo assim. A gente foi riscando ali, tirando as partes que não estavam boas, né, desses outros dois ali mais clarinho que a gente pegou, tinha as pontas não estavam tão boas assim, então a gente foi ali medindo tudo direitinho e chegamos então à conclusão de que a melhor forma era assim, né, e riscamos então esse mais clarinho dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo, ó, para sair mesmo aquela parte ruim. Então agora já tudo acertadinho, bora lá bater prego, né? E o meu marido ali debochando de mim na maneira que eu pego o martelo. Mas tudo certo. E para deixar esse fundo bem apertadinho, bem firme, o que a gente fez? Depois de colocar todas as prateleiras, nós viemos ali por trás e botamos preguinhos também no nível das prateleiras. Então, ele ficou bem firme, não tem como a gente tá colocando coisa ali, ele afastado do móvel, em função que a gente, né, como a gente tá fazendo em casa, então a gente não economizou pregos, colocamos tudo ali, e quando não tinha mais preguinho, quando foi na parte de colocar nas prateleiras, então o que a gente fez? A gente botou parafuso. Né? Como quando a gente vem com bastante móveis, assim, que muitas vezes tem dobradiça, tem corrediças, coisas assim, vem aqueles parafusos bem pequenininhos. E então a gente guarda todos. E isso foi muito útil aí. Então, quando terminou esses preguinhos bem pequenininhos, né, que nós não tínhamos mais dele, foi muito bom. Então então é a base. Agora aqui, pessoal, eu já tinha lixado ele. Não gravei lixando porque lixar é lixar, né, gente? Não tem, assim, uma maneira certa de lixar. E o que eu achei... Então, aí o outro, né, também passei bem um aspirador de pó para ajudar a tirar a poeira, pessoal. E foi uma sacada bem boa que a gente teve, porque, nossa, era muito pó, porque eles eram muito brilhosos, olha só a poeira que tá saindo. Então, antes de passar um pano úmido, limpar bem, eu vim com o aspirador de pó para tirar tudo e máscara, porque era muita poeira, então tive mesmo que colocar máscara, senão a minha rinite, né, ia me castigar. Então, passei em todo ele, aí vocês podem ter uma noção, né, ele mesmo... sem pintar, só lixadinho, vocês podem ter uma noção de como ele foi ficando. Aí no meio também a gente colocou, já tinha marcado, botado as cantoneiras, mas achou melhor tirar a prateleira para pintar, para ser um pouco mais fácil, como o espaço era um pouquinho menor, né? E não somos nenhum profissionais de pintura aí. Achamos então melhor era mesmo deixar sem a prateleira ali até a montagem. Então aí vocês já vão tendo uma noção de como foi ficando o nosso armário, nosso balcão, né? Que essa aí é a parte de baixo, a primeira lá que eu tava tirando o pó, então com um secador de cabelo, vai ser a parte aérea dos nossos novos balcões aqui da minha cozinha. E foi isso aí, gente, ó. Passar bem mesmo, tirou... isso me adiantou, assim, na hora de passar o pano antes da pintura,
porque não tive mais muito trabalho, né? Daí ele só foi passar um pano úmido mesmo, bem torcidinho assim, deixar uns minutinhos para secar. Nesse dia nem tava tão frio, então secou rápido e bora lá pintar. Não teve aí daí muita dificuldade, mas depois de passar o coisa reforçando, foi passado um pano úmido para tirar bem a poeira, não deixar nada de poeira. Daí sim, daí vim pro acabamento, que é a pintura, tudo bem certinho. E aí então, já tô eu aqui agora preparando a tinta, tá? Eu não vou botar aqui, eu fiz tanto disso, tanto daquilo, porque a tinta vai depender da cor que vocês desejam, a cor que vocês querem que fique aí o móvel de vocês, a cozinha, né? Que vocês estão reformando ou transformando no móvel para sua sala, para o seu quarto. Isso vai depender muito da cor, né? Que você escolher. Mas eu uso a tinta branca, tá? Eu mudei, pessoal. Vou dar um spoiler aqui. O que eu fiz, tá? Eu sempre comprei tinta acrílica. Fiz mistura, fiz as cores que eu queria. Sempre deu muito certo, tá? Mas por que eu passei para tinta base d'água? Descobri que tinta acrílica é para profissional que sabe depois limpar os pincéis, limpar os rodinhos e todos os utensílios que a gente usa ali durante a pintura. Por quê? Porque eu perdi muito pincel, eu perdi muito rolinho. Quem tiver alguma dica aí especial, porque os produtos que me indicaram para comprar, sempre quando eu ia reutilizar, eles estavam duros, tinha pedaços de tinta, não limpava direito, então eu acabei desistindo. Comprei uma tinta branca à base d'água e vinha ali com o pigmento preto, marrom e um pouquinho de vermelho e fiz então o cinza que eu tanto queria aqui para minha cozinha. Essa primeira demão ficou um pouco mais clara, mas esse dia aí não tinha mais como a gente comprar pigmento preto porque era feriado, já estava tudo fechado, né? Então, e a gente queria passar essa primeira demão para no dia seguinte, que era na sexta-feira, queríamos estar em casa também, a gente conseguiu então fazer aí a segunda demão, então da cor certa. Mas como a cor certa ia ser mais forte, eu disse para o meu esposo, não tem problema ser a primeira demão um pouco mais clara, porque depois o escuro vai cobrir. E assim, então, a gente foi fazendo nas duas peças, eu estava fazendo essa aqui e o meu marido já estava fazendo o outro. Então, para agilizar e até porque à noite aí nós tínhamos um compromisso na igreja da irmã dele, que ela dança na igreja, né? E tinha uma mostra de arte lá e ela ia se apresentar, então a gente estava meio apressado mesmo para terminar essa primeira demão, então para tudo no final dar muito certinho. Dar uma mãozinha para ele, porque vocês estão vendo que essas portas têm bastante detalhes. Então, vim ali dar uma mão para a gente poder agilizar o processo, porque ainda tínhamos que ir buscar 3 peças que nós ganhamos. Então, a pessoa queria doar, mas queria que a gente fosse nesse mesmo dia aí, que era o dia do feriado de 7 de setembro. Então, a gente
Vamos lá, então, buscar essas duas peças aí. Eu fui ajudando para ser um pouco mais rápido esse processo todo aí de pintura. Mas ficou muito bom, pessoal. Ficou, assim, uma coisa bem legal mesmo, né? Então, vejam aí o resultado. E esse então é o resultado final. Os pés é o mesmo que a gente botou no outro balcão, então vou deixar o link do vídeo aqui, quem não assistiu pode assistir. E fiquem aí, gente, com o resultado, eu amei. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente bastante, que eu gosto muito de ouvir os comentários. Correção, né, gente? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Compartilhe, curte, comente bastante. Então, gente, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Então, fiquem com Deus e esse resultado maravilhoso. Até um próximo vídeo, que a gente vai... Ainda tem mais uma etapa da cozinha, que a gente quer começar para um próximo vídeo. E tenho mais 2 balcões para reformar, que daí vão ser para venda. Mas, por enquanto... Fiquem com esses maravilhosos, a minha cozinha tá ficando excepcional. Tchau, beijos a todos, até mais.